Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 11 até o versículo 13. 11 ao 13. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 11 até o versículo 13. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Então vamos ler o versículo 13 novamente. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Os últimos 3 domingos, o nosso irmão Pablo, ele trouxe o encargo que estava no coração dele com relação a esses textos. E eu, na minha, né, na maneira como eu entendo, como eu vejo, né, eu não teria nada a acrescentar naquilo que o irmão falou, fazer alguma observação, né? E pode ser até que eu, né, que durante esse momento que que eu vou estar aqui compartilhando, nós vamos estar juntos aqui, eu possa repetir alguma coisa que o irmão já disse. Porque, para mim, irmãos e irmãs, esse é um assunto muito sério. Esse é um assunto extremamente sério. O assunto da divisão no meio do povo de Deus, o assunto das coisas que causam divisão, das pessoas que causam divisão no meio do povo de Deus, é algo extremamente sério que nós deveríamos levar dessa maneira e pensar e meditar a respeito dele dessa forma, como tem sido falado aqui na palavra de Deus e como o Senhor tem tentado nos advertir. Eu acho que, se eu pudesse colocar dessa maneira, talvez o assunto que nós deveríamos gastar realmente muito tempo falando, refalando, relembrando e pedindo a Deus que os nossos corações eles sejam realmente capturados pelo Espírito de Deus, para que nós sejamos livrados desse espírito, porque na verdade há um espírito que traz essas coisas para o meio do povo de Deus. Não tenho dúvida que ele é auxiliado pela nossa carne, pelo nosso velho homem, que é individualista, né? Que nós sejamos livrados de tal espírito. Se os irmãos pensarem, né, um pouquinho, meditarem sobre quando Paulo, e aí eu fui olhar essas passagens, fui tentar observar, né, esse texto, quando Paulo fala, né, inspirado pelo Espírito Santo, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, depois os irmãos e as irmãs deem uma olhadinha lá, né? Aí a gente vai, né, os irmãos se tiverem alguma observação, mas olha só, quando a gente fala a respeito dos frutos do Espírito, nós temos ali naquele que a gente falou, né, o Pablo até falou sobre isso recentemente também, ali dos gombos, né, outros irmãos já falaram, desse fruto do Espírito. Então você tem 3 que seriam muito relacionados com questões íntimas da nossa mente, dos nossos sentimentos, né? Que seriam ali o amor, a alegria e a paz, né? Então essas coisas elas são muito assim, como eu colocaria, elas são relacionadas, vou colocar como sentimento, mas não é a melhor palavra, mas para os irmãos e as irmãs entenderem. Os outros, né? Aí nós poderíamos colocar como relacionado a relacionamentos. Então você tem o amor, aí a paz que está no outro também pode ser colocado aqui, né, como uma questão do relacionamento, porque a paz com Deus, a paz com os outros, né, essa paz interna que nós temos, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio estão relacionados com o outro, né? Essas coisas elas se relacionam, elas estão nos nossos relacionamentos com outras pessoas.
Da mesma maneira, quando nós falamos das obras da carne, você tem 3 desses que podem ser colocados dentro de uma questão nossa pessoal, da nossa mente, dos nossos sentimentos, que são a prostituição, a impureza e a lascívia. 9 são relacionados com outras pessoas. E aí eu coloquei idolatria aqui, porque depois, aí, com o correr do nosso, né, o decorrer aqui da nossa meditação, né, a gente vai ver como é que essa questão da idolatria, ela se relaciona com esse problema da divisão aqui em Corinto, né? Nós teremos a idolatria, inimizades, porfias que são discussões, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Isso está tudo relacionado com como nós nos relacionamos com as outras pessoas, ou até mesmo como nós nos relacionamos com Deus. E 2 delas estariam relacionadas com a questão do nosso corpo, né, que seriam bebedeiras, glutonarias. Grosso modo, irmãos, né, essa divisão é só para mostrar para a gente que muito do que sai de nós, muito do que nós temos, acaba desembocando nessa questão do nosso relacionamento. Então, é claro, né, nós somos seres sociáveis, né, e sociais. Então, a gente tem relação com muitas pessoas, a gente se relaciona com muitas pessoas ao longo do dia, né, ao longo das nossas vidas, né? E falando estritamente com relação à nossa vida em família, né, nós que fomos salvos pela graça de Deus, nós que fomos feitos um com o Senhor e um entre nós, né, nós somos um corpo, né, nós somos membros do mesmo corpo. Como é que essas coisas elas deveriam ser vistas por nós? O nosso relacionamento como cristãos, como irmãos, ele difere de qualquer outro relacionamento que nós temos na face da terra. Então, eu sou professor, eu trabalho, eu tenho um grupo de outros professores que trabalham comigo, tem a direção, tem as pessoas que trabalham na escola, eu tenho um relacionamento com aquelas pessoas, né? Nós nos reunimos, nós pensamos igual em muitas coisas, nós pensamos diferente em muitas outras coisas, nós temos que chegar a conclusões, nós temos que fazer algumas coisas, nós temos que abrir mão de algumas coisas, nós temos que prevalecer em outras coisas, mas é um relacionamento estritamente profissional e social. Eu não saio dali, né, e eu levo aquelas coisas comigo, ou não deveria, né? Aquelas coisas não influenciam, ou não deveriam influenciar, em outras situações da minha vida, em outras relações que eu tenho na minha vida. Mas o nosso relacionamento como cristãos, ele é a nossa vida. É a nossa vida. É como nós vivemos. Por quê? Porque é uma questão orgânica. Não é uma questão social. Nós não nos reunimos aqui no domingo de manhã, e não sei se os irmãos já pensaram sobre isso, né? Alguém talvez olhando de fora, alguém que não sabe o que é uma reunião de cristãos, deveria pensar, ou é igual a outras coisas, né, que ele já viu por aí, outros, né, pessoas se reúnem para ouvir um palestrante, para fazer algumas coisas juntos, né? Ou até mesmo pensar que é uma loucura, né? Eu sair da minha casa no domingo de manhã, no frio, para reunir com outras pessoas, para cantar algumas músicas, para fazer algumas orações, depois para sentar e ouvir alguém falando, né? Nós que somos cristãos, nós que temos a vida de Cristo, nós sabemos que isso faz parte de um contexto muito maior. Muito maior. Ao nos reunirmos no domingo de manhã, ao nos reunirmos na terça-feira à noite, ao nos reunirmos na sexta-feira à noite, ou em algumas reuniões que temos, nós não fazemos isso porque nós achamos que isso é socialmente aceito e bom para nós. Nós fazemos isso porque nós temos uma vida em nós e das coisas que nós fazemos uns pelos outros e uns com os outros, está também nós meditarmos na palavra de Deus. Está também nós adorarmos juntos ao Deus que nos salvou. Está também nós orarmos juntos e buscarmos a vontade de Deus para sabermos como proceder nas situações e entendermos como é que nossas vidas têm sido afetadas pelas coisas, porque Deus ele tem, né, feito um trabalho nas nossas vidas. É isso que nós fazemos. Então, irmãos e irmãs, o nosso relacionamento como cristãos,
como membros do corpo de Cristo, ele é muito mais profundo e muito mais... ele traz muito mais, ele faz muito mais diferença na nossa vida do que qualquer outra coisa que nós fazemos. O grande problema para nós é que quando nós tratamos esse relacionamento, né, ou essa vida juntos como apenas num aspecto social ou como alguma coisa que eu me acostumei a fazer. Mas a minha vida durante a minha semana, ela não tem nada a ver com essa vida que nós temos que ter juntos. Então eu tomo as minhas decisões sozinho, eu faço tudo que eu tenho que fazer pensando apenas no meu bem e no bem da minha família. Eu não me preocupo com as situações dos irmãos, eu não me preocupo com as coisas que estão girando ao meu redor, eu não observo. E eu vou vivendo a minha vida até que numa outra oportunidade eu me encontro com os irmãos de novo. E aí nós temos um momento juntos e depois eu parto para a minha vida normal do dia a dia, ou anormal, né, do dia a dia. Talvez seja isso que o Espírito Santo tenha tentado fazer com os cristãos de Corinto, logo ali no início, né, da sua trajetória como filhos de Deus, como pessoas que foram salvos pela graça de Deus. Porque quando nós pensamos na sociedade de Corinto, né, nós vemos que é uma sociedade muito eclética, ela era muito diferente, havia pessoas de padrões muito diferentes de vida. Né? Então você tinha lá muitas pessoas ricas, você também tinha muitas pessoas pobres, você tinha judeus, você tinha gentios, né? Pessoas que eram pagãos, né? Pessoas que por causa da questão social ali, da questão religiosa, pessoas que, né, viviam nos templos, viviam no paganismo, né? Você tem de tudo ali. Você tem pessoas extremamente imorais, né? Por causa da cidade de Corinto, onde ela era. Então você tinha uma sociedade com muitas misturas, né? Com muitas situações ali que, quando essas pessoas elas são salvas pela graça de Deus e elas vêm e se tornam membros do corpo de Cristo, elas trazem consigo muitas situações que precisam ser tratadas, que precisam ser mudadas, que precisam ser transformadas. Então, tendo isso em mente, a gente começa a entender que o trabalho que o Espírito Santo vai fazer para aquelas pessoas é de trazê-los a uma realidade de um corpo, de uma nova situação em que eles estavam vivendo, ou que eles deveriam estar vivendo. Eu acho que isso não é muito diferente de nós. Né? A nossa sociedade também é composta de pessoas muito diferentes, né? Mas aí nós estamos contextualizando aqui a questão de Corinto, né? Porque como já temos ouvido, como já tem sido falado, né? Nós tínhamos um problema muito grave ali em Corinto. Nós tínhamos um problema e que, inclusive, né, havia não apenas uma situação de divisão por partidarismos. Algumas pessoas que falavam que eram de Paulo, outros que eram de Apolo, outros que eram de Cefas, outros que eram de Cristo. Essa não era a única divisão que havia em Corinto. Porque eu penso, irmãos, que qualquer divisão no meio do corpo de Cristo, qualquer partidarismo que houver, vai gerar outros tipos de divisões no nosso meio. Por quê? Porque, é claro, quando nós nos dividimos porque nós pensamos diferente em algumas coisas que nós não abrimos mão. E aquelas coisas, elas podem nos levar a pensar em outras situações, em outras coisas, e nós vamos nos dividindo cada vez mais. Então, para os irmãos pensarem um pouco, né? Nós temos pelo menos 7 situações, ou nós temos 7 situações em Corinto, e já vimos isso aqui quando os irmãos fizeram aquela abertura do livro para nós, mas nós temos 7 situações de divisões, e aí divisões de pensamento, divisões de visão, de como as pessoas enxergavam,
né, a vida, e aí vão causando essas divisões. Então nós temos essa divisão que está relacionada com partidarismos, né? Então já falamos sobre isso, já temos ouvido sobre isso, é claro para nós. Paulo começa a sua carta falando que eu estou sabendo que tem, né, vocês estão divididos aí. Nós temos divisão relacionada ao status social, onde os ricos, eles desfaziam, eles humilhavam os pobres nas reuniões, né? Então a gente vai lembrar disso lá, quando Paulo vai falar com respeito, e nós vamos voltar nisso depois, né? Quando a gente estiver falando desse assunto, quando Paulo vai falar a respeito do Partido do Pão, ali no momento que eles tinham, falava, olha, tem pessoas que têm muito, né, e comem demais, e outros não têm nada. Então havia, né, esse tipo de divisão. Tinha uma divisão relacionada à tolerância moral. Então a gente tinha ali algumas pessoas que estavam tolerantes àquela situação vergonhosa do capítulo 5, do incesto, da prostituição, das questões relacionadas com os tribunais, né, de levar irmão ao tribunal. São questões morais, são questões relacionadas, né, com pensamentos diversos, né, de acordo com o que acontecia ali entre os irmãos. Eles tinham divisões com pensamentos relacionados às questões conjugais e sexuais, né, confusão sobre casamento, sobre celibato, divórcio, união com não crentes. Havia divisão de pensamento, eles não tinham uma clareza, né? Eles tinham divisão com relação à consciência dos outros. Uns comiam carne sacrificada a ídolos, sem culpa alguma, escandalizavam outros. Então, a consciência do outro não tem problema. Então, havia uma divisão relacionada à consciência. Havia divisão com relação à ordem no culto. Então, pessoas que, né, pensavam que podiam falar em línguas, pessoas que podiam trazer confusão, né, ali no meio dos irmãos nos cultos. E havia divisão com relação a questões teológicas cruciais, importantes, como, por exemplo, a questão da ressurreição dos mortos, né? Então, havia todos esses tipos de divisão de pensamento no meio dos irmãos que Paulo, então, ele teve que, inspirado pelo Espírito Santo, tratar para que esses irmãos eles tivessem, né, um único pensamento, que seria o pensamento de agradar a Deus e de viver uma vida que agradasse a Deus. Isso é algo que a gente vai ver ao longo da carta aqui de Paulo aos Coríntios. E aí, irmãos, então, o cerne da questão para mim, ou o centro da questão, é que, por serem carnais, eles se dividiram. E eles não conseguiam andar juntos, eles não conseguiam servir a Deus no mesmo pensamento. Né? Eu vou ler para os irmãos aqui, porque eu achei um texto interessante, uma história, que era uma história que rodava entre os irmãos. São duas, eu vou ler só uma, que era uma história que rodava entre os irmãos, falando com respeito a essa questão da divisão. O assunto que eu quero tratar com os irmãos é esta frase. Essa pergunta que Paulo faz, que ela é retórica, ela já tem resposta, né? Está Cristo dividido? Porque eu acho que esse é o ponto para nós, irmãos. Esse é o ponto. Porque se nós achamos que há divisões, né, no meio do povo de Deus, e o corpo de Cristo é a igreja, então nós entendemos que Cristo ele está dividido. Nós podemos ter pensamentos diferentes e divisões sem nenhum problema. Eu vou ler para os irmãos, então, esse texto, né, que ele vai nos ajudar também aí, nos guiarmos nesses pensamentos, né? Esse é um texto que ele rodava, como disse, ele rodava entre os irmãos, né? Então, alguém pegou esse texto como se fosse uma história que estava acontecendo, né, entre os irmãos ali. Alguém contando, falando para os irmãos sobre esse assunto. Diz assim, chama A Túnica que Não Se Rasgou. Contada por um ancião cristão no ano 250 depois de Cristo, aos irmãos escondidos nas catacumbas. Irmãos, sentem-se perto e ouçam mais uma vez sobre o nosso Senhor. Sei que muitos têm discutido entre si. Uns dizem seguir a Paulo, outros a Pedro,
Outros ainda acham que João entendeu melhor o mestre. Aqui ele não está fazendo referência a Coríntios, ele está fazendo uma referência geral. Mas deixe-me contar algo que todos viram e poucos entenderam. Quando prenderam o Senhor naquela madrugada escura, os soldados zombaram dele, açoitando-no, e o levaram à cruz. Lá ele foi despido. Suas vestes comuns foram divididas em 4 partes, mas havia uma túnica especial. Era inteira, tecida de alto a baixo, sem costura. Quando os soldados olharam para ela, disseram: não vamos rasgá-la. Vamos lançar sortes para ver quem ficará com ela. Não sabiam eles que estavam cumprindo as Escrituras. Mas nós sabemos, irmãos. Aquela túnica era mais que um pedaço de pano. Era o sinal visível da unidade do nosso Salvador. Uma só peça, um só tecido, um só Cristo. E agora eu me pergunto, e vos pergunto com temor: como ousamos nós, pecadores, resgatados por esse mesmo Cristo, rasgar espiritualmente aquilo que os soldados incrédulos se recusaram a dividir? Paulo nos exortou em sua carta aos Coríntios: está Cristo dividido? Quando o irmão se afasta por vaidade, quando julgamos nosso próximo por seguir outro mestre, quando quebramos a comunhão por orgulho, é como se estivéssemos rasgando a túnica do nosso Senhor, mas ela não foi feita para ser cortada. Assim como foi tecida de alto para baixo, do céu para a terra, assim também a nossa comunhão vem de Deus e não de nós. Irmãos, que nossa fé seja como aquela túnica, sem costura, sem divisão, perfeita na união, pois Cristo não está dividido, e se estamos nele, também não devemos estar. Senhor, mais uma vez nós queremos pedir a Ti, Senhor, que o Senhor venha nos dirigir, o Senhor venha nos orientar, o Senhor trazer mesmo orientação para nós, Senhor, para que os Teus pensamentos, Senhor, eles possam, Senhor, ganhar as nossas mentes e corações nessa manhã, e sejamos levados, Senhor, ao arrependimento, sejamos levados, Senhor, a uma nova inspiração do céu, Senhor, para que possamos andar juntos, Senhor, e cumprir assim, Senhor, a lei de Cristo, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a realmente amarmos uns aos outros como é conveniente, Senhor, assim como o Senhor nos amou, Senhor. Senhor, e podemos, Senhor, dar nossas vidas pelos nossos irmãos, Senhor. Isso é impossível para nós, Senhor, isso é impossível, o nosso velho homem não deseja isso, Senhor, isso é loucura para o mundo, Senhor. Mas nós sabemos, Senhor, que isso é o certo, Senhor. E que pela Tua graça, Senhor, e pela força e poder do Espírito Santo, Senhor, é possível, Senhor. Por isso pedimos esse milagre, Senhor, para Ti, Senhor, nessa manhã, entendermos, Senhor, qual é a Tua vontade para a Tua igreja, Senhor, para aqueles que o Senhor resgatou, para que possamos andar de acordo com a Tua vontade nessa terra. E pedimos isso, Senhor, clamando, Senhor, e rogando ao Teu Espírito Santo que nos ajude nesse compartilhar, nos ajude nessa meditação, Senhor, e abra os nossos corações para que sejamos, Senhor, receptivos à Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus nós oramos a Ti. Amém, Senhor. As divisões que a gente vê aqui em Corinto e toda a Bíblia, né? Mesmo quando a gente vê lá no Velho Testamento, quando houve aquelas divisões das tribos, 2 e 10, né? Essas divisões elas são uma afronta ao testemunho de Deus. Qualquer divisão no meio do povo de Deus é uma afronta a Deus. Por quê? Porque o Senhor nos uniu. O Senhor nos colocou num único corpo. O Senhor nos batizou para dentro de um corpo. E nós, quando nós tentamos nos dividir, né, e nós fazemos isso por causa de desejos, por causa de muitas situações, porque a gente, né, acha que os outros estão errados e nós estamos certos, né? E mesmo quando estamos certos, não é motivo para divisão. Quando nós fazemos isso, nós afrontamos a Deus. E eu queria trazer para os irmãos alguns pensamentos que eu tive enquanto lia, enquanto estudava esse assunto, de como essas coisas, elas realmente, elas de muitas maneiras, elas afrontam o Espírito Santo de Deus. Né? Eu queria começar, e aí, como eu falei para os irmãos e para as irmãs antes, a questão da idolatria, eu queria começar com esse ponto.
as divisões ali que são citadas, os partidarismos ali em Corinto, eles, para mim, eles são uma forma de idolatria. Por que idolatria? Porque qualquer pessoa ou qualquer coisa que você coloca como sendo maior do que Cristo, qualquer situação, aquilo se torna um ídolo no seu coração. Qualquer coisa que você levante e isso traga divisão, isso traga problema, isso traga pecado para o meio do povo de Deus, é uma forma de idolatria. Então, ao dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e ainda dizer eu sou de Cristo, nesse contexto, é um sinal claro de que os crentes em Corinto, por causa da sua carnalidade, eles se tornaram idólatras. Para os irmãos e para as irmãs pensarem sobre isso, né, meditarem, verem se realmente não é. Quando você fala, e aí né, o Pablo falou sobre isso muito aqui nesses últimos dias, e vamos falar novamente, quando você fala assim, eu sou de Cristo, num contexto em que você tem pessoas dizendo que são de outros, o que você está dizendo é, você não enxergou nada, você não conseguiu entender o que é a verdade do Evangelho, e eu consegui. Quando você diz eu sou de Paulo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Apolo, o que você está dizendo é que, olha, você não entendeu nada. Né? Eu consegui perceber melhor do que você. Olha só, eu escolhi uma pessoa que eu considero maior do que as outras. E sem dúvida, irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele é maior do que todos, mas ele é único. Não tem comparação com Paulo, com Cefas, com Apolo, com João, não tem comparação. Todos deveriam levantar as vozes e dizerem, nós somos de Cristo. E não há divisão mesmo com as minhas fraquezas, com as minhas debilidades, né, com as coisas que foram produzidas no meu ser por questões sociais, econômicas, ou seja o que for, e que o Senhor tem trabalhado, com todas essas questões, irmãos, nós somos de Cristo. Todos nós somos de Cristo. E a palavra de Deus, ela precisa, né, entrar no nosso coração, ou nosso coração precisa estar aberto para que a palavra de Deus entre, para mudar esses pensamentos que nós temos. O partidarismo é a idolatria. João, ao escrevendo as suas cartas, né, ele vai terminar a sua primeira carta dizendo que nós devemos fugir dos ídolos. Eu não consigo imaginar, irmãos, que João está falando de ídolos de madeira ou de barro. Eu não acho que João está falando sobre isso. João está falando de alguma coisa que, mesmo com as pessoas que idolatram, né, que têm ídolos de barro e de pedra, é o grande problema, é o centro do problema, é o coração. O meu coração, ele é dado para alguma coisa ou para alguém. Isso é idolatria. Quando eu começo a falar ou quando eu começo a desejar alguém, alguma coisa, de uma maneira inapropriada, eu estou idolatrando. Ou algum bem, alguma situação. Então, quando aqueles irmãos, eles colocam os olhos em Paulo, ele começa a falar, olha, Paulo, ele se distingue dos outros, ele é diferente dos outros, ele é melhor do que Cefas, ele é melhor do que Apolo. Né? Eu não acho que eles pensaram que ele é maior do que Cristo, mas quando eles falam, não, a questão que para mim é Paulo. Paulo é, desculpa a expressão, o cara. E aí, eles criaram nos seus corações ídolos. Aí o outro fala, não, você está muito enganado. Aquele homem fraco, né, nas suas palavras, forte nas suas cartas, mas fraco nas suas palavras, é ele que é o melhor de todos? Não, o melhor de todos é Pedro. Pedro esteve com o Senhor. Pedro é grande. Pedro é maior do que Paulo. E meu coração, ele então começa a buscar
Agora eu começo, inclusive, a desprezar o que Paulo está falando para. Não, eu preciso ouvir é Pedro. Outro fala, Pedro? Pedro traiu Jesus. Você não sabe, não? Paulo é fraco, Pedro traiu Jesus. O bom desse negócio aqui é o Apolo. Ah, né? Como ele fala bem. Pessoa que se distingue dos outros. E alguém fala, mas você está maluco, senhor? Ele nem sabia direito como é que era o evangelho lá. Falava bem, mas não falava coisas. Não estava completo o que ele falava. O negócio é Cristo. Vocês estão todos errados. Eu estou certo. Esse é o problema, irmão. Idolatria. Idolatria. Nós não conseguimos enxergar de maneira correta. Nós não conseguimos entender. Nós não conseguimos entender o que o próprio Paulo vai falar para eles. Ó, quem que é Paulo? Quem que é Apolo? Um planta, o outro rega, mas Deus é que dá o crescimento. Vocês estão falando de mim aí, mas eu não batizei ninguém. Ninguém foi batizado em meu nome. Eu batizei poucos aí no meio de vocês. É uma loucura, irmãos, mas é a loucura da idolatria. E quando nós fazemos isso, agora trazendo para nós, quando eu escolho algumas pessoas para seguir no meio do povo de Deus, eu também estou sendo idólatra. Vamos colocar isso de uma maneira bem clara, irmãos. Não é que eu não deva ouvir os irmãos e eu não deva me ajuntar com aqueles que, sinceramente, querem seguir o Senhor Jesus. Mas, ao fazer isso, eu não tenho o direito de menosprezar os outros que ainda não viram o que eu não vi. Essa é a questão. Essa pessoa prega bem demais. Essa pessoa tem uma doutrina, tem uma clareza na doutrina, tem alguma coisa. Os outros não têm. Então eu só vou ouvir essa pessoa. Já ouvimos isso aqui, irmão. Desculpa a repetição, mas eu acho que é muito importante. Porque eu acho que o problema todo nosso é esse, é que nós começamos a criar ídolos. E aí, sabe onde nós vamos parar, irmãos? Nós vamos parar naquela situação que o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer para nós, olha, sabe o que vai acontecer no final? Essas pessoas, elas vão começar, tendo comichão no ouvido, elas vão começar a juntar para si mestres, segundo o quê? Segundo os seus próprios desejos, segundo o seu próprio coração. Tem problema com questão de imoralidade. Eu vou procurar alguém que fala para mim que isso não é um problema muito grave. Eu vou começar a procurar pessoas que falam para mim, não, eu posso casar, descasar, casar de novo. Eu vou começar a ouvir essas pessoas. Ah, o meu problema é outro, então o meu problema é esse aqui. Então eu vou procurar pessoas que comecem, que falem sobre essas coisas, que sejam, né, e que não peguem muito pesados nessa direção. Por isso, irmãos e irmãs, fala-se tão pouco em pecado no meio do povo de Deus. Em julgamento do pecado. Fala sobre pecado não, se você vai esvaziar a sua igreja. As pessoas não irão lá mais. Se você falar que pecado é um problema, porque todo mundo hoje tem muita liberdade para fazer o que quer. Então não fala de pecado não. E aí, às vezes, quando meu coração ele é um coração que ele está procurando um escape, eu começo a seguir tais pessoas. E isso é idolatria. Porque, irmãos, quando nós seguimos alguém que não é o Senhor, né, quando nós começamos a seguir a mente e a cabeça das pessoas, nós vamos entrar em confusão. Por isso que os cristãos de Bereia eram mais nobres. Era Paulo que estava falando. Mas eles tinham uma escritura e falavam, é isso mesmo. Vamos checar aqui, vamos ver se é isso mesmo. E o próprio Espírito Santo fala, eles eram mais nobres. Estavam ouvindo ali das fontes que Deus havia colocado para, né, aqueles irmãos que Deus havia levantado com clareza para falar, mas eles
iam lá e falavam, vamos ver se é isso mesmo. E aí, então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa prestar atenção, irmãos. Claramente na palavra de Deus, é dito para nós sobre quem nós devemos ouvir e a quem nós devemos seguir. Então, depois os irmãos olhem esses versículos, né? Mateus, capítulo 3, versículo 17, Marcos, capítulo 9, versículo 7. Eu não vou voltar, não vou lá nos versículos, mas os irmãos vão lembrar aqui, e depois os irmãos podem olhar, né? Lucas 9, 35, e depois 2 Pedro 1, 17. Deus dá o seu veredito. Este é o meu filho amado, a ele ouvir. A gente vai lembrar das situações, né? Então, quando o Senhor ele é batizado, lá no Monte da Transfiguração, que é o que Pedro vai falar depois, nós estávamos com ele no Monte Santo, nós somos testemunhas oculares, nós vimos, né? E a gente sabe que nessas situações, então você tem ali João Batista, você tem ali o Senhor Jesus entrando nas águas para ser batizado, e quando ele vai saindo das águas, o foco não é João Batista, o foco é: este é o meu filho. Quando está lá no Monte da Transfiguração, né, aparecem lá né, Pedro está lá com Pedro, Tiago e João estão lá, né, e aí Moisés e Elias aparecem, e Pedro, então ele faz aquela proposta: Senhor, nós, né, é todo mundo, que coisa maravilhosa, é todo mundo igual aqui, vamos fazer uma tenda para o Senhor, vamos fazer uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. Deus, ele de maneira muito clara, ele fala: não, este é o meu filho amado. É ele que vocês devem ouvir. Não é mais a lei, não são mais os profetas, mas agora tudo nele. Tudo se cumpriu nele. O Senhor Jesus, ele é o único que deve ser ouvido. E os apóstolos que vêm falando depois, eles deixam isso claro. Nós não falamos em nosso próprio nome. Nós falamos em nome de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que deve ser ouvido. É Ele que deve ser seguido. E agora há esse atrevimento por parte de algumas pessoas de dizer: não, peraí, vamos colocar os nossos olhos nos homens aqui. Jesus deve ser visto, ouvido e seguido. Só Ele. E se alguém fala em nome dEle, por Ele, capacitado por Ele, nós devemos ouvir essa pessoa e seguir a Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo falou: olha, eu estou falando a verdade da palavra de Deus. Mas se acontecer de algum dia eu falar alguma coisa contrária a isso, seja amaldiçoado. Porque ele não podia confiar plenamente nele. Mas ele indicou em quem que deve ser a nossa confiança. Ele não vai mudar. Se mudou a pregação aqui, se alguém tem falado alguma coisa, é essa pessoa que é o problema, não é ele. Ele não vai mudar. Se alguém está falando alguma coisa diferente, seja amaldiçoado. Seja sem valor. Porque é a Cristo que nós seguimos. Então Deus deixa isso muito claro para nós, irmãos. Se alguém que tem que ganhar o nosso coração, esse alguém é o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus ele vai enviar o seu Espírito Santo, para que nós não tivéssemos também um problema sério de agora nós fazemos cultos ao Espírito Santo, ele fala: olha, ele vai falar a respeito de mim. Ele vai falar do que eu sou, ele vai levar vocês a me verem. Depois os irmãos leiam lá, o Evangelho de João. Não há culto ao Espírito Santo, não há, né, não estou diminuindo o Espírito Santo, irmãos, é o que o próprio Senhor Jesus disse para nós. O Espírito Santo veio para dar testemunho de Cristo e para nos levar a Cristo. E ele não se diminui nem um pouco ao fazer isso. Nem um pouco.
Glória a Deus pelo seu Espírito que habita em nós. É Deus habitando em nós, com uma proposta divina de nos fazer enxergar e ver o nosso Senhor e nosso Salvador. Tudo, irmãos, tudo é para Cristo. Qualquer coisa que saia disso se tornou idolatria e o nosso coração ele começa a se perder. O problema, então, nessa linha de raciocínio, é que os coríntios, eles começam, então, a ter um movimento para seguir a homens. Graças a Deus, irmãos, né, que a gente conhecendo a história, né, a palavra de Deus, de Paulo, de Pedro, né, um pouco da história de Apolo, e a gente pelo menos eu não consigo ver na história, né, que esses homens, em algum momento, eles gostaram disso, né, de serem seguidos e deram vazão para esse tipo de sentimento, né? Porque se tivessem feito isso, nós realmente teríamos um problema sério na história da igreja, muito pelo contrário. É por causa do poder de Deus operando nesses homens, não é porque eles são melhores do que outros, mas por causa do poder de Deus, daquilo que Deus fez no coração deles, esses homens, eles realmente não permitiram ser seguidos dessa maneira. Paulo é enfático, ele vai falar, não façam isso. Mas, irmãos, um problema aqui, e que aí nós chegamos nos nossos dias e nós vemos isso acontecer, é que nós começamos, por causa da idolatria do nosso coração, a seguir homens, a ir atrás de pessoas. E, às vezes, eu fico pensando nisso, há situações tão loucas, tão malucas, tão estranhas, que as pessoas, elas abraçam e elas dão vazão e elas vão atrás. Fala assim, como é que pode uma coisa dessa? Mas é porque a idolatria gera esse tipo de situação. Alguém que é muito grande aos meus olhos e talvez começou até da maneira correta, começou até fazendo as coisas certas, mas de repente essa pessoa começa a desviar por causa do seu coração, por causa de alguns pensamentos, porque começa a ficar grande demais entre os irmãos. E daqui a pouco, sem perceber, essa pessoa está fazendo umas coisas malucas, umas coisas estranhas, e tem seguidores. E tem seguidores, tem pessoas que vão atrás. Tem pessoas que não exigem alguma coisa, eles falam, olha, eu quero ver as marcas de Cristo. Eu quero ver, né, eu quero que você me mostre o que você tem de Cristo. Não, nós não questionamos, nós seguimos. E por isso, irmãos, há tantas divisões no meio do povo de Deus, há tantas tragédias, há tantas situações. Fala, puxa, mas como uma pessoa pode seguir tais pensamentos? É porque havia idolatria no seu coração. As pessoas não estavam olhando o filho amado de Deus em quem ele tem prazer, mas estavam olhando para outra pessoa, estava seguindo alguma outra pessoa. Então, começamos a seguir a homens. O problema todo, irmãos, é porque aí também deveríamos falar sobre isso bem mais para frente, né? Imagino bem mais para frente, lá no capítulo 11, né? Mas também falta-nos discernimento do corpo de Cristo. Falta-nos entendermos o que é o corpo de Cristo. Então, Paulo vai falar para os coríntios, né? E vai escrever isso e vai ficar registrado para nós, que se nós comemos do pão de maneira indigna, nós seremos réus do corpo de Cristo. E qual que é a maneira indigna? Não discernindo o corpo de Cristo. Eu diria, eu poderia dizer muitas outras coisas, né? Se você está em adultério, se você está mentindo, se você está roubando, se você... Mas ele vai colocar de uma maneira que a gente não tem escapatória. Porque eu poderia chegar e falar, não, irmãos, eu não estou em adultério. Não, eu também não estou roubando. Eu não estou passando ninguém para trás, então eu posso participar tranquilamente. Mas ele vai dizer para nós, não é isso. É quando você não discerne o corpo. E o que seria esse discernir o corpo de Cristo? É você saber onde você está.
É você tirar as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. É saber que o Senhor Jesus, ele não nos ajuntou num grupo social, como já falei mais no início. Ele fez de nós o seu corpo, membros uns dos outros. E quando eu vivo de maneira inadequada, achando que a minha vida é uma vida individual e que eu não tenho satisfação a dar para ninguém, que eu posso viver da maneira que eu quiser, eu não estou discernindo o corpo de Cristo, eu não estou discernindo ao que eu pertenço, ou o que é o corpo de Cristo. Um ambiente santo, porque o nosso Senhor Jesus é santo. Então a idolatria, esse problema da divisão, ele me leva a isso. E aí a gente vai ver aqui em 1 Coríntios capítulo 11, que o Espírito Santo vai dizer para eles: o que vocês estão fazendo, o que vocês estão participando, não é a mesa do Senhor. Não é a mesa do Senhor. Vocês estão até achando que estão fazendo alguma coisa para o Senhor, mas eu digo para vocês, não é a mesa do Senhor. Por quê? Porque vocês estão divididos. Porque vocês não estão entendendo onde vocês estão. Vocês não estão entendendo o que vocês são. E advém daí, irmãos e irmãs, muitos problemas para a nossa vida. Muitos problemas. Porque o fortalecimento que eu deveria ter, a vida plena que eu deveria ter, ela se esvai. Por quê? Porque eu não participo de uma maneira plena, real e espiritual de um corpo. Eu não tomo da vida de Cristo, eu não tenho participação. As coisas ficam, né? Quando eu deixo de viver essa vida real, verdadeira no corpo de Cristo, eu não recebo da vida de Cristo e eu tenho muito problema. Aí Paulo vai falar, é por causa disso, que há muitos entre vós que estão doentes e não poucos que dormem. A gente acha que isso é brincadeira, irmãos, ou que isso se aplica ao passado, a Ananias e Safira, né? Isso está lá no passado, isso não vai acontecer agora. Vai, irmãos e irmãs. Problemas psicológicos, problemas de saúde física. Por quê? Porque eu estou dividindo o corpo de Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Isso é idolatria. Nós não sabemos, nós não conseguimos compreender o tamanho do problema que nós criamos ao dividirmos o corpo de Cristo. Porque, irmãos e irmãs, a verdade é que nós não enxergamos. Nós não conseguimos ver o que espiritualmente aconteceu conosco. E tem um grande peso nessa situação, irmãos. Um grande peso. É uma coisa que realmente nós precisamos enxergar rápido. Precisamos enxergar rápido. Ou os irmãos acham que quando nós falamos mal dos irmãos pelas costas, isso se perde no vento. Ou quando nós fazemos aquilo que nós deveríamos fazer, o bem uns para os outros, isso não está sendo visto. Irmãos, acham que isso é uma coisa, desculpe usar essa expressão tantas vezes, social? Essa palavra, né? É algo social. Quando o Espírito Santo de Deus pesa meu coração para que eu atenda uma necessidade de um irmão, de uma irmã, seja ela qual for, os irmãos acham que isso é natural, que isso não tem peso espiritual e eterno. O contrário também, quando eu vivo criticando e falando mal dos irmãos, quando eu vivo insatisfeito com os irmãos e as irmãs que Deus colocou ao meu lado, porque eles tinham que ser melhores, eles tinham que ser iguais a mim. Vocês acham que isso é pequeno, irmãos?
O Espírito Santo registra uma carta inteira, onde ele gasta vários capítulos ou uma parte grande dessa carta, para nós hoje os capítulos, para falar, irmãos, não a divisão. Não se dividam. Vocês não podem dividir aquilo que Deus uniu. Ele uniu. Foi na morte do seu filho, como fomos lembrados hoje, o Senhor Jesus teve o seu corpo dilacerado para que você e eu fôssemos um. Você agora quer dividir porque você acha que o fulano é melhor do que o ciclano, que o outro fala melhor que o outro. É uma loucura. É uma loucura, irmãos. Mas às vezes eu falo isso pensando em mim mesmo, irmãos. Que eu escuto essas coisas, elas trazem temor para o meu coração, elas mexem comigo quando eu estou ouvindo. Eu peço perdão ao Senhor, eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou vendo, eu estou enxergando que isso é um negócio sério. Mas quando eu saio daqui, às vezes, algumas horas depois, eu nem mais penso a respeito disso. E eu vou viver a minha vida natural, normal, a semana inteira. Aí na semana que vem eu sou lembrado de novo. Aí eu falo, nossa, o Senhor já tinha me falado isso semana passada, está me falando de novo. E pode ser que eu vá embora hoje. E eu só volte a pensar nisso na semana que vem, quando a gente voltar a tocar nesse assunto. Irmãos e irmãs, vocês já compreenderam? Nós já compreendemos onde estamos? O que somos? Precisamos entender isso, urgente. Precisamos entender isso, urgente. Por isso, o apóstolo João, ele vai escrever isso para nós. Ele diz que o amor verdadeiro, o amor que ele se transforma em prática, é o amor daquele irmão que dá a vida pelo outro irmão. Esse é o amor verdadeiro. E quando o Senhor Jesus ele diz para nós, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, não mais como você ama a si mesmo, mas como eu vos amei. E como é que o Senhor nos amou? Ele se entregou por nós. João entendeu bem isso. João entendeu de maneira muito clara. Ele agora fala, sabe qual que é o amor verdadeiro? É um irmão dar a vida pelo outro irmão. E pode ser, irmãos, e vai acontecer para quase todos nós aqui, é que provavelmente vai acontecer isso, que nós não vamos precisar morrer uns pelos outros, né? Talvez eu não precise, a gente sai na rua aqui, um assaltante vem e quer matar alguém, eu entro na frente, pode acontecer. Não sei se a gente faria isso, né? Mas com toda certeza, nesse exato momento, nesses dias que nós estamos vivendo, é requerido de nós que nós demos as nossas vidas uns pelos outros, de muitas maneiras. Meu tempo, meu dinheiro, minhas forças, minha energia, meus pensamentos, minhas orações. Nós estamos sendo chamados para isso, irmãos. Para darmos as nossas vidas pelos nossos irmãos. E quando eu não consigo compreender isso, eu começo a fazer parte de um ambiente meramente social. Em pessoas com quem alguns eu gosto, outros eu não gosto, alguns eu tenho contato, outros eu não tenho. E vamos tocando a vida, vamos vivendo a vida. E até um dia, né, que o Senhor vai nos chamar, e aí nós vamos estar diante do Senhor, e o Senhor vai falar assim, pois é, mas como é que foi? O que você acha? Você acha que... O Senhor vai falar isso, não, eu estou falando, mas só para os irmãos considerarem, né? O que você acha que foi a sua vida com os irmãos lá? Nossa, pois é, né? Trabalhava tanto, tinha tantas situações. Dureza, hein? Mas, irmãos, irmãs, hoje é dia, hoje é o tempo. Ainda temos um tempo.
Ou achamos que temos, né? E se temos, e se o Senhor nos der, nós precisamos viver dessa maneira. Compreender essa verdade. E seguir o Senhor. Tem muitas outras coisas que eu pretendo falar ainda, né? Eu achei que eu tinha dividido aqui, achei que ia ter uma parte aqui, não fui nem na metade da primeira parte que eu tinha, mas pode ficar tranquilo, não vou me alongar demais também não. Mas não vai ser hoje. Porque eu quero falar para os irmãos depois o que essa idolatria, né, além de tudo que eu já tenho falado até aqui, de uma maneira muito prática, o que essa idolatria ela fere na nossa vida com Deus, na nossa relação com a pessoa de Deus, na nossa relação com o corpo de Cristo. Como, né, eu acho que já falei algumas coisas aqui, mas eu acho que a gente pode voltar a esse assunto, irmãos. Podemos falar de novo, se for necessário, nos lembrar novamente do que nós precisamos ser livrados. O que precisamos ser livrados? Irmãos e irmãs, não existe, repito essa fala, não existe nada como a igreja, como o corpo de Cristo. Não existe nenhuma instituição nessa terra, eu não estou comparando com Cristo, com Deus, tá, irmãos? Estou falando, não existe nenhuma instituição nessa terra que sequer se assemelhe de maneira espiritual à realidade que nós temos. Nada que nem nada se aproxima. Nada parece. Pegue as melhores instituições humanas criadas para ajudar pessoas, né, para fazer o bem nessa terra. Pegue todas elas, nada se assemelha à igreja. Por quê? Porque a igreja, repito, irmãos, é um organismo, é um corpo, é vivo. E isso deveria fazer toda a diferença nas nossas meditações, nos nossos pensamentos e na maneira como vivemos. Não tem nada que a gente proteja mais do que o nosso corpo, né? Nós fomos criados, inclusive, com um reflexo que a primeira coisa que nós fazemos é nos proteger. Então, se a gente está dirigindo um carro e a gente, né, tem até uma pessoa do nosso lado, até a pessoa que a gente ama, a esposa, o marido, e a gente vê que o carro vai bater, inconscientemente, o que a gente faz é tentar proteger o nosso lado. É claro que, né, quando a gente tem aquele tempinho ali, a gente vai tentar proteger todo mundo, mas os irmãos podem entender, se a gente estiver numa situação, a primeira coisa que nós vamos tentar fazer é proteger o nosso corpo. Por quê? É um organismo vivo. Se me tocar, dói. Deveria ser assim, irmãos, com o corpo de Cristo. Nós deveríamos fazer tudo que estivesse ao nosso alcance, pela graça e pela força de Deus, para que esse corpo não fosse afetado. Por isso que nós precisamos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Nós vamos, então, continuar depois, mas creio que com o que tem sido falado já, né, nesse tempo que temos estudado Coríntios, os últimos domingos, e hoje nós temos algumas coisas que nós precisamos pensar, irmãos. Nós precisamos meditar a respeito. Então, que o Senhor nos dê graça e nos conduza para que, né, os nossos pensamentos sejam os mesmos pensamentos do nosso Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. E queremos rogar a ti, Senhor, que o Senhor nos livre de toda hipocrisia, Senhor. O Senhor nos livre, Senhor, Senhor, nós apenas falarmos, Senhor, ou ouvirmos, Senhor. Como falamos e ouvimos qualquer outra coisa, Senhor. Sem esperar que isso mude as nossas vidas, Senhor. Mas que verdadeiramente, Senhor, a tua palavra nos transforme, Senhor. E nós estamos confiados no poder que vem de ti mesmo, Senhor. Na graça que o Senhor dá, Senhor, no poder do teu Espírito Santo para sermos transformados, Senhor. Muda a nossa mentalidade, Senhor. Muda a nossa mente, Senhor. Abra os nossos olhos e nos conduza para que Jesus Cristo seja tudo em todos agora, assim como Ele será tudo em todos no cumprimento da tua vontade para todas as coisas. Para a glória e louvor do nome dEle, nós agradecemos a Ti. Amém.